A paz de Cristo no seu coração. Que Deus te abençoe em todas as áreas da tua vida. Jornada Fiel, um canal falando de Deus. Inscreva-se, deixe seu like e acione o sininho para que você seja notificado quando eu postar mais vídeo. A palavra que eu trago para você neste momento encontra-se em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo de número 19. E o tema desta mensagem é: você não é super. E diz assim a palavra: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. E ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou-se segunda vez e o tocou, e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao versículo de número 8. O tema desta mensagem é: você não é super. A palavra começa dizendo que Acabe, marido, esposo de Jezabel, fez com que Jezabel soubesse do ato que Elias havia cometido, ou seja, Elias havia eliminado os profetas de Baal e os profetas de Azerá. Jezabel, ao que ficou sabendo disso, então teve o desejo, a vontade de também fazer a mesma coisa com o profeta Elias. Ela então quis matar Elias. E Elias, quando ficou sabendo deste ato, da intenção que Jezabel tinha em tirar a vida de Elias, o que fez Elias? Elias então foge juntamente com o seu ajudante. Mas só que quando chega na cidade de Berseba, deixa ali o seu ajudante, e Elias vai então se isolar no deserto. Ficou sozinho no deserto. Você não é super. Você pode estar pensando: eu sou um servo de Deus, ou sou uma serva de Deus, sou adorador, sou adoradora, sou dizimista, sou ofertante. Mas por um determinado momento, inesperadamente, você enfrenta uma luta. Você então tem medo, você sente um medo. Mas nessa palavra que eu estou compartilhando com você, eu quero te tranquilizar que ter medo é algo normal. Ter medo é algo natural. O que não pode acontecer é você, nós vivermos com o medo.
Quando o medo começa a nos atrapalhar, isso não é muito legal, não é muito bom. Elias, neste momento, ele temeu. Ele fugiu da presença de Jezabel, porque Jezabel queria tirar a vida de Elias. Então eu quero dizer para você tranquilizar o seu coração, para você acalmar o seu coração. Ter medo por conta de uma situação, ter medo por conta do que pode acontecer é algo normal. Anormal é você viver com o medo e aquele medo impedir de você realizar aquilo que você tem vontade de realizar, aquilo que você tem que realizar. Preste atenção que no capítulo aqui de 1 Reis, capítulo de número 17, a palavra vai dizer que Israel estava totalmente entregue à idolatria, adorava ao deus Baal, e ele era tido como deus da fertilidade e deus da natureza. Toda a prosperidade no campo, toda a produção que o campo realizava, que o campo produzia, era atribuído a Baal. Então, toda a prosperidade na agricultura era tudo atribuído a Baal. Então, quando o campo não frutificava, quando o campo não prosperava, Baal provavelmente devia estar triste, Baal devia estar aborrecido com alguma coisa, então ele cessava a chuva, não mandava a produção. Elias, naquele momento, teve um encontro com o rei Acabe, no capítulo número 17, e disse que não choveria sobre a terra, senão segundo a minha palavra. E assim aconteceu, a chuva não caiu sobre a terra durante 3 anos e 6 meses. Enquanto não caía chuva, o Senhor deu uma ordem para Elias. Elias, dirija-se ao ribeiro de Querite e ali beba daquela fonte. E ali eu dei ordem aos corvos para te alimentar de manhã e à tarde com carne e pão, ou pão e carne. Então Elias deu essa ordem, segundo a sua palavra, segundo a autoridade, segundo a intimidade que ele tinha com o Senhor Deus. Ele orou para que não chovesse e não choveu. A chuva então cessou sobre a terra. E Elias então foi para o ribeiro de Querite. Ali bebeu da água, ali se alimentou, porque o Senhor tinha dado ordem aos corvos para alimentar a Elias. Quando a fonte secou, porque não chovia mais sobre a terra, quando o rio secou, o Senhor então dá uma outra ordem para Elias. Elias se dirige então a Sarepta, a casa de uma viúva, que eu dei ordem a ela para te sustentar, para te alimentar. Mas o que Deus não havia dito para Elias era que aquela viúva estava passando por uma necessidade, aquela viúva estava enfrentando uma dificuldade muito grande. Ao que chegou na casa daquela viúva, Elias então pôde constatar que aquela viúva estava passando por uma escassez financeira muito grande. Aquela viúva estava prestes a fazer um bolo, iria comer ela e o seu filho, e depois disso esperaria morrer, porque já não tinha mais nada dentro de casa. Ao que Elias chegou na casa dela e disse para ela: fazei isso que você determinou, mas primeiro faça um bolo para mim. Ao que aquela mulher primeiro ela questionou, que não tinha o que fazer, só tinha um pouco de azeite, só tinha um pouco de farinha, mas mesmo assim ela ouviu a voz do profeta. A primeira coisa que nós podemos aprender nessa passagem desta viúva é: mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às nossas lutas, nós temos que priorizar a palavra de Deus.
Precisamos estar atentos ao que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina. E esta mulher, mesmo não sendo do povo de Israel, mesmo não sendo da cidade de Israel, mesmo não sendo israelita, ela ouviu a voz do profeta. E pelo fato dela ter ouvido o profeta Elias falar, ela fez o bolo primeiro para o Elias, e depois para ela e seu filho. E por conta desta atitude, a farinha não faltou na sua panela e nem o azeite faltou na sua botija. Enquanto não havia chuva sobre a terra, não houve mais escassez na casa daquela viúva, porque ela deu ouvido à voz do profeta, porque ela deu ouvido à voz de Deus. E naqueles tempos, o profeta era o representante de Deus aqui na terra. Então, ouvir a voz do profeta, ouvir a instrução do profeta, seria estar ouvindo a voz e a instrução de Deus Todo-Poderoso. E ela pôde constatar que Elias verdadeiramente era um homem de Deus. No capítulo de número 18, ainda no livro de 1 Reis, já passado 3 anos, era então a hora do Senhor fazer com que a chuva viesse sobre a terra. Então o Senhor dá outra ordem para Elias. Elias, se reúna com Acabe, porque farei descer chuva sobre a terra. Eis que então Elias encontra-se com o rei Acabe. E o rei Acabe, ao encontrar com Elias, chama Elias de perturbador de Israel. Mas Elias, na autoridade dada pelo Senhor Deus, diz: eu não sou o perturbador de Israel, mas tu e a casa de teu pai tem deixado no Senhor Deus Todo-Poderoso. Ou seja, na autoridade que Elias tinha, Elias confrontou o rei Acabe. E ainda falou: reúna esse povo no Monte Carmelo e chame também os profetas de Baal e os profetas de Azerá. Encontre comigo no Monte Carmelo. No Monte Carmelo, então, o povo de Israel foi para o Monte Carmelo se encontrar com Elias. E foi também os profetas de Baal e os profetas de Azerá. Só que antes de Elias falar com os profetas de Baal, ele primeiro repreende o povo de Israel, dizendo que eles têm andado vacilante, que eles têm andado cocheando, manquejando da fé. Uma hora eles adoravam a Baal, outra hora eles adoravam a Deus. Então Elias disse para eles se decidirem: ou adora a Baal ou adora o Senhor Deus. Os dois ao mesmo tempo, não há possibilidade disso acontecer. Então Elias repreende todo o povo de Israel no Monte Carmelo. E após a repreensão ao povo de Israel, Elias então tem um encontro com os profetas e desafia os profetas a invocar o Deus Baal, a invocar a Deus Azerá, e deu um tempo para que eles invocassem então o seu Deus, os seus deuses. E quando eles reuniram, invocaram, clamaram aos seus deuses e nada aconteceu, então chegou a vez de Elias chamar, convocar, clamar, invocar o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E o Senhor, com todo o seu poder, fez descer fogo do céu. E aquela vala que Elias havia feito ao redor do altar, o fogo vem e lambe toda aquela água. E todo o povo adora ao Senhor Deus naquele momento no Monte Carmelo. Nesses 2 capítulos que antecedeu ao capítulo 19, capítulo 17 e capítulo 18,
Você vê toda a autoridade de Elias. Elias orou para que não chovesse e não choveu. Elias disse para a viúva de Sarepta que ela deveria fazer um bolo primeiro para ele e depois para ela e seu filho. E por causa disso, a farinha na panela não faltou mais na casa daquela viúva. O azeite na botija não faltou mais na casa daquela viúva. Depois Elias encontra com o rei Acabe. Elias, na sua autoridade de profeta, repreende o rei Acabe. Elias repreende o povo de Israel. E Elias desafia os profetas de Baal e de Azerá. E Elias os vence. Elias elimina todos esses profetas. E Israel fica conhecendo que só existe um Deus, único e verdadeiro, o Deus de Israel. Elias teve todas essas atitudes debaixo da autoridade que Deus havia conferido a ele. Agora, nesse capítulo 19, que eu trago o tema, você não é super. Você é tão normal, tão comum como Elias, como Davi, como Abraão, como Paulo, Pedro. Você não é super. Você não é super-homem, você não é uma super-mulher, você não é Mulher Maravilha e você não é homem de ferro. A palavra nesse capítulo 19 vai dizer que Acabe fez com que Jezabel soubesse de tudo que Elias havia feito. Jezabel então tem vontade de exterminar, eliminar Elias da face da terra. E quando Elias ficou sabendo da intenção de Jezabel, o que fez Elias? Elias fugiu. Elias teve medo. Ele quis proteger, ele quis escapar desse perigo chamado, dessa ameaça chamada Jezabel. Ora, Elias enfrentou, repreendeu o rei Acabe. Elias enfrentou os profetas de Baal e de Azerá e os venceu. Mas agora Elias está fugindo de Jezabel. Talvez Elias não estivesse esperando que Jezabel o confrontasse. Talvez Elias não esperasse que Jezabel tivesse tamanha ousadia para enfrentá-lo. Elias era um homem que tinha autoridade do Senhor Deus Todo-Poderoso para agir e fazer aquilo conforme a vontade do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas neste momento, quando o inesperado se apresenta diante de Elias, ele temeu. Nós muitas das vezes tememos quando o inesperado acontece em nossa vida. Elias teve esse medo. Elias se isolou no deserto. Elias entrou numa depressão. Elias não queria mais saber de mais nada. Ele só queria ficar deitado. Nem se alimentar ele queria mais. Nem beber uma simples água ele não queria mais. Elias, ele se sentiu inútil naquele momento. Talvez a situação que se apresentou diante de você, você possa nesse momento estar se sentindo inútil. Você pode estar se sentindo sem forças, sem ânimo, sem vontade para fazer nada. Mas por que isso acontece com você? Mas por que isso aconteceu com Elias? Por que isso pode estar acontecendo comigo, com você? Tiago capítulo 5, versículo 17, vai dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós.
Mas ele orou para que não chovesse e não choveu durante 3 anos e 6 meses. Depois ele orou para que a chuva voltasse, para que chovesse, e assim aconteceu. A chuva veio sobre a terra. Mas a chave para nós entendermos Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Elias tinha ânimo, Elias tinha coragem, mas Elias também sentiu medo. Elias sentiu medo. Elias entrou numa depressão muito grande. Um dos sintomas da depressão é não querer se alimentar, não querer nem levantar, nem sair do quarto. A vontade é de ficar deitado o dia inteiro, a noite toda. Esse era o sentimento, era a vontade de Elias, de ficar deitado. Ele se sentiu inútil. Olha, Senhor, já pode tirar a minha vida. Eu não sou mais importante do que meus pais. O que meus pais fizeram eu não posso fazer. Eu não tenho condições de fazer nem igual nem melhor. Eu não sou melhor do que os meus pais. Os pais aqui aos quais se refere não são somente os pais carnais, mas sim os profetas que o antecederam, os patriarcas. Elias, ele se sentiu inútil. Elias entendeu que ele não é super, mas ele tinha uma missão. Aqui no versículo 15, diz assim, 1 Reis capítulo 19: E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, olha a missão que Elias tinha. E chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nice, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profetas em teu lugar. Elias tinha essa missão: ungir Azael sobre rei da Síria, Jeú sobre rei de Israel, e ungir Eliseu, profeta que ficaria no lugar de Elias. Talvez você tenha uma missão dada por Deus para você realizar. E você, nesse momento, a minha esposa está me dando água aqui. Obrigado, minha linda. Talvez você tenha uma missão muito grande para realizar e você está com medo. De repente você está sentindo um medo muito grande e não sabe como fazer, como realizar aquela missão. Porque você não sabe, que você olha para dentro de si e você não enxerga dentro de si meios, forças, sabedoria, inteligência, capacidade. Você enxerga isso por causa do medo. Então você não tem mais vontade de fazer nada, você não quer mais se alimentar. Mas é necessário, olha o que o anjo diz para Elias. Aqui no versículo 7 diz assim: E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou, e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. Diante de um problema muito grande, diante de uma dificuldade, diante de um medo de fazer a missão que você tem que realizar, a missão aqui de Elias era ungir Azael sobre rei da Síria, sobre a Síria, ungir Jeú sobre rei de Israel e ungir Eliseu, profeta que iria substituí-lo. Elias então não poderia ficar sentado, deitado onde ele se encontrava. Elias, ele se isolou no deserto. Ele tinha um ajudante. Ao saber que Jezabel estava procurando
tirar a sua vida. Elias então foge para o deserto. Se isola, fica ali sozinho. Tinha um sentimento de inutilidade, ele se sentia inútil. De repente esse pode ser o seu sentimento. De repente esse pode ser o seu pensamento de inutilidade. Mas o Senhor fala para você se levantar, comer, beber. Porque o caminho é muito longo, a jornada que você tem a trilhar é muito longa. Não se sinta inútil. Tira esse sentimento de inutilidade do seu coração. O Senhor, Ele é presente na sua vida. Preste atenção. Sentir medo por uma determinada situação, por um determinado momento, ele é normal. Ser super significa estar acima, estar além do normal. Então você não é super. Você não está acima dos outros. Você não está além das outras pessoas. Então sentir medo diante de uma missão, diante de uma tarefa é normal. O que não pode é você viver com medo. O medo vai te impedir, o medo vai impedir de você realizar aquilo que tem que ser realizado. Então, o que você precisa fazer? Se levantar e comer. Mas comer o quê? Comer pão? Comer uma lasanha, um macarrão, tudo isso é bom. Mas comer da palavra do Senhor. Se alimentar da palavra de Deus Todo-Poderoso. A palavra diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E um dos simbolismos do Espírito Santo é a água. Então coma desse pão vivo. Se alimente da presença do Senhor Jesus Cristo. Se alimente da presença do Espírito Santo. E é Ele, o Senhor Jesus, que vai fortalecer, vai renovar as suas forças, vai renovar o seu vigor. Não pare. Não se frustre. Não desanime perante a dificuldade, perante a adversidade a qual você tem enfrentado. Siga adiante. E que o pão vivo que desceu do céu, que é o Senhor Jesus Cristo, possa estar caminhando contigo. Aqui diz versículo 7, o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levante-te, não se prostre, não se frustre, se alimente da palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso e deixe que a presença do Senhor Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo faça parte da sua vida. Então somente se alimente da palavra do Senhor e cumpra a missão que o Senhor colocou nas suas mãos para você realizar. Jornada Fiel, um canal falando de Deus. Fique na paz de Deus.